Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Eu, Fernando Franklin, estou de volta para mais um episódio e hoje vamos desconstruir 5 mitos que existem quando falamos em investir em ações. O objetivo é investirmos com segurança e para isso é fundamental que a gente tenha consciência de como os produtos que investimos funcionam. E hoje vamos focar em ações. Vamos ao mito número 1. Investir em ações é arriscado. Pode até existir uma certa verdade nessa afirmação, mas talvez seja importante entendermos que existe uma diferença entre arriscado e com risco. Arriscado é quando você tem incertezas e não sabe o que esperar. Com risco significa que os riscos envolvidos são conhecidos. E quando falamos de investimentos, os riscos são conhecidos. Inclusive, eu tenho um vídeo rápido no YouTube que se chama Entenda os riscos dos seus investimentos, que fala sobre os tipos de riscos. Então, fica aí a dica para vocês procurarem e então me pedir aqui nas redes sociais para a gente poder passar para vocês o link. Mas voltando ao assunto, quando você está investindo em uma ação, você tem alguns riscos que se destacam como o risco de mercado, ou seja, o preço da ação cair, e o risco de liquidez, você não conseguir vender a ação por falta de comprador. O importante agora fica em entender que se uma ação tem um alto volume de negociação, como Vale e Petrobras, o risco de liquidez fica muito pequeno. Já se é uma ação pouco negociada, o risco fica bem grande. Agora, o risco de mercado vai depender de outros fatores. Usando o exemplo da Vale e da Petrobras, o preço das suas commodities irá refletir a cotação no mercado. Ou seja, se o minério subir, o preço da Vale sobe, e se cair, o preço cai. E o mesmo acontece com o petróleo e o preço da Petrobras. Mas a pergunta que você deve se fazer é em relação ao futuro, pois os preços são cíclicos, mas as empresas são bem administradas e possuem boa margem de lucro, o risco dessas empresas quebrarem reduz significativamente, mas obviamente sempre poderá existir, a depender do que for feito no futuro. Vamos ao mito número 2. Preciso de muito dinheiro para investir em ações. Esta, com certeza, é um mito. Essa afirmação está muito longe de ser verdade. Além do valor mínimo necessário ser o valor de uma única ação, temos ações de menos de R$1, existe sempre a opção de se investir através de fundos de ações. E a depender do fundo, você irá comprar com pouco dinheiro diversas ações ao mesmo tempo. O ponto de observação fica que se você for investir diretamente em ações, ou seja, sem ser através do fundo, comprando lá na bolsa, com pouco dinheiro, pode ser que os custos envolvidos dificultem muito os seus ganhos, o que não acontece nos fundos, pois é proporcional ao valor investido. Outro ponto importante, que é bom ressaltar, que ao investir um valor maior, é mais fácil de você montar a sua carteira diversificada do que com pouco valor, mas nada que te impeça. Passamos agora para o mito número 3. Existe um momento certo para investir em ações. O momento certo seria ter comprado a ação no seu menor preço, mas isso já passou e você não vai saber se o próximo preço mínimo da ação vai ser hoje, na semana que vem ou daqui a um ano. Se você estiver buscando fazer um trading, ou seja, comprar e vender rápido, aí você vai olhar o gráfico para tentar achar se comprar agora ou não. Porém, se o seu foco é longo prazo, pagar 10 centavos a mais ou a menos não é o que vai fazer seu investimento ser bom ou ruim, e sim a escolha da ação, da empresa. Então é mais importante do que o quando, é qual ação comprar. Outra questão importante, não há idade certa para começar. Quanto antes, melhor. Mas idade pode influenciar na sua predisposição ao risco. Quanto mais jovem, mais risco você pode assumir. Ou seja, você pode colocar na renda variável um pedaço maior do seu patrimônio. E é aquela história, né? Um antigo provérbio já nos ensinou: a melhor época para plantar uma árvore é 20 anos no passado. A segunda melhor época é agora. E quando você investe, o que você quer é a sombra que seus investimentos lhe proporcionarão. Já o mito 4, de número 4, que trago hoje é: preciso ser especialista para investir em ações.
Investir em ações é relativamente simples. Basta a pessoa ter vontade que irá aprender sobre as empresas. Porém, acompanhar o mercado gasta tempo. Até por isso surgiu a Compact Facts, que é voltada para economizar o tempo das pessoas para acompanhar os fatos relevantes das empresas. Inclusive, se você ainda não se cadastrou, acesse aí www.compactfacts.com.br e faça o seu cadastro. Mas você nunca vai precisar ser um especialista. Porém, eu sempre recomendo que você contrate um especialista. São coisas diferentes. Inclusive, quando você investe em um fundo, que a gente citou aqui mais cedo, você está fazendo isso, contratando um especialista. O conhecimento financeiro vai crescendo com o tempo e com a prática à medida que a pessoa vai acompanhando o mercado. Porém, uma coisa eu sei, você dificilmente irá acompanhar o mercado enquanto não começar a investir. Lembrando então, você não precisa ser especialista para começar, mas ao longo do tempo isso vai te ajudar para ser melhor quando você tenta aprender mais sobre o mercado. E para finalizar, trago aqui o mito número 5. Não é possível gerar renda mensal com ações. É verdade que a maioria das empresas pagam dividendos ou juros sobre capital próprio anualmente. Porém, existem aquelas que pagam semestralmente, outras trimestralmente e aquelas que pagam mensalmente. E claro, também tem aquelas que não pagam, mas essa é outra história. E como os pagamentos não acontecem no mesmo mês, você pode diversificar sua carteira ao ponto de conseguir receber mensalmente, ainda que empresas que paguem anualmente. Porém, aqui vou precisar fugir um pouco do tópico de ações e falar sobre essa questão de rendimentos mensais. Nós brasileiros temos a mania de olhar os valores mensais, porém, nossos gastos não são lineares ao longo do ano. Temos diversos gastos que acabam sendo concentrados em alguns períodos, como seguro de carro, material escolar, presente de Natal, viagem de férias e por aí vai. E algumas receitas que também ocorrem em momentos específicos, como 13º, férias e até bônus. Ou seja, o que temos para entender é que muitas vezes temos que ter valores que recebemos em um mês anterior guardado para pagar algo em um mês futuro. Então, olhar os valores anualmente faz muito mais sentido. Dessa forma, ainda que seja possível gerar renda mensal com ações, o seu foco deveria ser na renda anual. E se você receber uma vez por ano, você simplesmente precisa aplicar o valor que não vai usar esse mês em uma renda fixa e ir retirando o que você precisa todo mês. Afinal, o que é melhor? Receber R$1.000 todos os meses ou receber 20 mil uma vez no ano? Particularmente, prefiro os 20 mil uma vez no ano. Bom, era isso que gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado desse episódio e quem puder compartilhar nas redes sociais vai ajudar muita gente. E lembre-se da frase de Mircea Eliade, um filósofo romeno: os mitos são realidades imaginárias. Até a próxima.